in the landscape, right? Hallelujah. Aleluia. Malachi chapter 4, beloved people. Então, Malaquias capítulo 4, povo amado. O que ele diz? Malaquias capítulo 4. Está muito grande Chapter aqui. 4, verses 4 to 6. Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6. Ouça o que ele diz. Remember the law of my servant Moses Lembrem-se da lei do meu servo Moisés and the decrees and the law I gave him at Horeb for all Israel. e dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horeb para todo The Lord Israel. wants to talk about the messenger that will be sent. Quando o Senhor quer falar a respeito do mensageiro que será enviado, Malachi was now coming to address what God has shown him about the two witnesses, the one that comes in advance to prepare the way. quando Malaquias vem para relatar o que o Senhor mostrou para ele a respeito das duas testemunhas, aquele que viria antes para preparar o caminho, então a primeira coisa que Malaquias diz, ele diz, lembre-se de Moisés. You remember in Israel, Vocês se lembram em Israel, the professors. os professores? So they came. Então eles vieram I asked them, why are you looking at me so much? e me perguntaram, por que vocês estão olhando para mim assim? Then they said, remember. E eles responderam, lembre-se de Moisés. Time I did not understand. Então, naquele tempo eu não entendi o que significava aquilo. When I went to Chicago, Quando eu fui a Chicago, then again the people there, então novamente as pessoas lá. some people driving on the road pull aside, beep, beep, they call you, you go there and say, do you remember Moses? Uma pessoa estava dirigindo, de repente parou o carro e me chamou e disse, lembre-se de Moisés? Went to New Jersey. Então eu fui para New Jersey, It was Tom's River, New Brunswick. era em Toms River, New Brunswick, New Brunswick, novamente. People coming. As pessoas vieram e pararam. Senhor, I don't know whether you realize eu não sei se o senhor sabe disso, mas nós vemos muita luz no Senhor. O senhor se lembra de Moisés? then went to Oklahoma Aerospace Medicine. Então eu fui para Oklahoma na medicina aeroespacial. Then there also. Então lá também, os colegas vieram. Senhor, o senhor se lembra de Moisés? Olha. E as suas mãos? These are healing hands. Essas mãos são quentes, são mãos que curam. Caught up in a dark, Então, sabe, not darkness really, but you're caught up in ignorance. então você está envolvido em uma ignorância. For the first time able to connect. Então, pela primeira vez, você consegue conectar Professors in Israel was o que os professores em Israel estavam dizendo. Você ouve a mesma coisa em Chicago. and then you go to New Jersey, you meet it Então, você vai a New Jersey e encontra a mesma coisa. is it to make you dysfunctional, to bring you down. Então, essa é a forma do Senhor te fazer disfuncional, te quebrar mesmo. Because at that time he was doing what? Porque naquele tempo ele estava fazendo o quê? Running away from home. Estava fugindo de quem? Okay, kutoka kwa Bwana, running away from the Lord. Estava fugindo do Senhor. Then he makes sure you hear the same thing everywhere. Então o Senhor te faz ouvir a mesma coisa em todo lugar. Então você sabe que a terra é do Senhor. Rat hole that is secret to God where you'll fix your head. E não há nenhum lugar, nenhum buraco secreto onde você possa pôr tua cabeça e desaparecer. Certo? Então tem a segunda parte que eu vou abrir agora aqui. Comes one day and he texts me where he killed Moses himself and he buried him. Então ele vem um dia, ele leva ao lugar onde ele matou Moisés e o enterrou. Killed him and then he opened the soil, he buried him. Com as suas próprias mãos, ele matou Moisés, abriu a terra e o enterrou. The glory beaming. E com a glória resplandecendo lá, então ele disse, eu ainda consigo até ver as rochas. E ele disse, Then he said, então ele disse, "Utakunywa soda manini shida gani?" Then he said, então ele disse, I am the Lord. eu sou o Senhor que venceu Moisés. You wake up from the dream and you're
wondering what is going on. Então vocês veem, você acorda do sonho e pergunta o que está acontecendo aqui. Somente mais tarde você consegue ligar as peças, certo? Podemos continuar? So, Então, Malachi chapter 4, verse 4, he begins by saying, remember the law of my servant Moses. Malaquias 4:4 ele diz: lembre-se da lei do meu servo Moisés, Decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel. dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em Horebe para todo Israel. Verse 5. Depois disso ele diz no versículo He 5. says, see, I will send you the prophet Elijah. Ele diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. And dreadful thou art to me. See, I will send you the prophet Elijah. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias Let the day of the Lord come. antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, or else I'll strike the earth with a curse. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mama precious, tafutia huyo saudade zimejaa pale tafadhali kwa jina la Yesu. Everybody focus on me now. Todos, foquem em mim agora. Before he talks about the coming of Elijah, Antes dele falar da vinda de Elias no versículo 5, remember Moses. ele primeiro diz no versículo 4, lembre-se de Moisés. And the way he puts the coming of the two witnesses, Malachi, E da forma como Malaquias coloca a vinda das duas testemunhas, after the rapture, and then they will be dropped down from heaven. He says they will be dropped down somewhere here before the rapture, before the Messiah comes, because he says they will come to prepare the church for a safe exit before they enter the heavy duty to deal with iron and steel. ele não coloca as duas testemunhas depois do arrebatamento e então eles descerão do céu. Não, ele diz que eles descerão aqui em algum lugar antes do arrebatamento, antes do Messias vir, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque ele diz, eles virão para preparar a igreja para uma saída segura antes deles começarem a árdua missão para lidar com ferro e aço. Aleluia! Kabla waingie kufanya ile kazi nzito ya chuma Na uzito yote ya chuma. na uzito yote ya chuma. Hallelujah. Haleluya. Aleluia! So what does Malachi say? Malaki Então o que é que Malaquias diz? He promises to bring back the two prophets of the Old Testament. anasema Ele diz que ele promete trazer de volta os dois profetas do Antigo Testamento. Malachi 4 chapter 4 mentions Moses and the law first. Malaquias 4:4 menciona Moisés e a lei primeiro. 4, 5 to 6 promises that Elijah, the most terrible and the most dreadful and the most feared and the most deadly prophet of God will be back. Malaki Malaquias 4, de 4 a 6, promete que Elias, o mais terrível, o mais temível, o mais temido, o mais mortal profeta de Deus, voltará, ele vai pôr o pé nesta terra, ele será baixado, ele vai descer aqui, ele será enviado de volta do céu, ele será enviado de volta para a terra. Indeed, do point or do confirm that it is Moses and Elijah that stand before the golden lampstand, the Lord of all the earth. 5. Os eventos do Monte da Transfiguração verdadeiramente apontam para confirmar que é Moisés e Elias que estão diante dos candelabros de ouro do Senhor de toda a terra. Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas, Isaya 52 antes do Messias vir. Isaías 52, de 8 a 9. Isaías 52, 8 e 9, ele diz o Listen, your seguinte. watchmen, listen, your watchmen lift up their voices. Escutem, as suas sentinelas erguem a voz. Ele está falando com Israel. Your watchmen lift up their voices. Ouçam, escutem, suas sentinelas erguem a voz. They shout for joy. They are two. Together they shout for joy. Eles são dois, juntos gritam de alegria. Ouça o que ele diz aqui. Again, together they shout for joy. When the Lord returns to Zion, they will see it
with their own eyes. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. macho yao wenyewe. Burst into songs of joy together, you ruins of Jerusalem. Paseni Cantem juntamente de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém. For the Lord has comforted his people. kwa maana Porque o Senhor consolou o seu povo, Jerusalem. ele redimiu Jerusalém. Are shouting in the wall of Jerusalem. kwa hivyo Então estes profetas estão gritando nos muros de Jerusalém. They are prophesying to Israel that your Lord is coming. wanatoa Eles estão gritando para quem? Para quem eles estão profetizando para Israel? O seu Senhor está vindo. Isaya 62 Agora, Isaías 62, versículos 62, de 6 a 7, povo amado, ele diz o I seguinte: have posted watchmen on your walls, O Jerusalem. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu coloquei guardas. nimeweka walinzi juu ya kuta Eu coloquei guardas sobre os teus muros, ó Jerusalém. Isaías 62, de 6 a I have 7, ele posted diz: watchmen on your walls, O Jerusalem. Eu coloquei guardas sobre os teus muros, ó Jerusalém, Never be silent day or night. que eles jamais se calarão de dia ou de noite. ninyi wenye kumwita Os que fazeis lembrar o Senhor, que não haja descanso em vós, Till he establishes Jerusalem. nem deis a ele descanso, até que lhe ponha Jerusalém, na kufanya e faça dela como louvor da terra. To shout in the Este é o papel dos dois profetas. to Jerusalem and restores Jerusalem as the center of the earth. Eles vão gritar nos muros de Jerusalém até que o Senhor venha e coloque Jerusalém por louvor e centro da terra. Now about the two witnesses, I need to run. basi Então, o que é que nós sabemos até agora a respeito das duas testemunhas? Número 1, ele I diz: will give power to my two witnesses. eu darei poder às minhas duas testemunhas. Means A, na hiyo E isso significa I A, will give them the spirit of Elijah, eles darão a eles o espírito de Elias. B, spirit of Moses, o espírito de Moisés. C, power required for the assignment of tribulation. o máximo poder requisitado para o máximo da tribulação. Himself will give them his power. Mungu O próprio Deus dará a eles o seu poder. Olive trees, miti ya As duas oliveiras, mouth kill their enemies. moto kutoka sai fogo da sua boca que mata os inimigos. In the dark dispensation. Eles fazem acender o fogo e iluminam aquela dispensação de trevas. To you now, before we enter, make sure the team up there prepare the video clips. I'm about to reach the place now. Just prepare. Don't show them yet. Now, the question I want to throw to you people is this: swali A questão, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é essa. Elijah, I understand. Ok, Elias, eu entendo. So fire came and lifted him up. kwa sababu Porque as carruagens de fogo vieram e o levantaram. So he's brought back from heaven. na zikampeleka Então o levaram ao céu, e então ele é trazido de volta do céu. Mas Moisés, Can Moses come back? Musa como que Moisés pode voltar? How can Moses come back and be one of the witnesses? Because Moses was already killed by God. Musa na Como é que Moisés pode voltar e ser uma das testemunhas, sendo que Moisés foi morto pelo próprio The Deus? Lord himself, with his hand, he killed him. Bwana mwenyewe O Senhor veio com a sua própria mão e matou Moisés. Então, com as suas duas mãos, ele cavou. ninajua mengi Eu sei muito sobre isso. alichimba Com as suas duas mãos, ele cavou. akamu Ele o colocou lá e cobriu. Does he come back? Can you read the following? Então, como é que Moisés volta? Podemos ler o seguinte: como que ele volta? Musa anaweza Como que pode Moisés voltar, povo amado? Give you a few scriptures here to just help you. Eu preciso dar algumas escrituras aqui para ajudar. 30 Deuteronômio 34, 1. Is somebody learning a thing or two? je mtu Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? Thank you very much. So it was worth coming from Australia. kwa hivyo ilikuwa Muito obrigada. Então valeu a pena vir da Austrália. Obrigada, que o Senhor abençoe. Introduce the two witnesses. Então, deixe-me ler para que agora eu possa introduzir as duas testemunhas. kumbukumbu
la Torati Deuteronômio 34, versículos de 1 a 8. Deuteronômio 34, de 1 a 8, povo amado. 1 a 8. The death of Moses. Ele diz, a morte de Moisés. The death of Moses. A morte de Moisés. Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisgah, Pisgah. Across from Jericho. que está em frente de Jericó. Showed him the whole land. De lá o Senhor mostrou-lhe toda a terra, Dan, desde Gileade até Dan, of Naphtali, e todo Naphtali, territory of Ephraim, a terra de Efraim e Manassés, land of Judah, e toda a terra de Judá, sea, até o mar ocidental, o Negev, region from the valley of Jericho, e toda a região do Vale de Jericó, Mji wa Miche a cidade das palmeiras, até Zoar. Versículo 4. say to him, Então o Senhor lhe "This is the disse, land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. hii ndio esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e When I Jacó. said, Quando eu disse, speak to your descendants, nitawapa eu a darei à tua descendência, you see it with your eyes, nimekuruhusu eu te faço vê-la com os teus olhos, over into it. lakini utavuka porém kuingia. lá não atravessarás. Died there in Moab, Naye Musa Assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor em Moabe, kama Bwana conforme o Senhor havia dito. mstari wa 6. Versículo 6. buried him in Moab, Mungu O Senhor o sepultou em Moabe, Beth Peor. katika num vale em frente a Bet-peor. This day, lakini Mas até este dia, knows where his grave is. hakuna ajuaye. ninguém soube onde é o lugar da sua 20 years sepultura. old when he died, Musa ali Moisés tinha 120 anos quando morreu, and yet his eyes were not old, were not weak, nor his strength gone. hata hivyo os seus olhos, porém, nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Israelites grieved for Moses in the plains of Moab. Waisraeli Os filhos de Israel prantearam Moisés nas campinas de Moabe Days, 30 dias, weeping and mourning was over. mpaka até o dia do pranto e do luto se cumpriram. Now Joshua the son of Versículo 9. E Josué, filho de Num, alafu anaendelea. so he died there. Kwa hivyo alikuwa então ele morreu lá. Find his grave. lakini Mas ninguém pôde encontrar a sepultura. Search forever. They could not know where God himself buried him. The grave he showed me, the place he showed me when he came and took me there, where he killed him and buried him from. Buried Todos procuraram a sepultura, nunca acharam o lugar onde o próprio Deus o havia matado e sepultado. Ninguém nunca pôde encontrar. Jude verse 9 is always chapter 1 verse 9. Judas, versículo 9. O livro de Judas, 9. There's only one chapter. É somente um capítulo no livro But de even Judas. the archangel Michael, Mas o arcanjo Miguel, when he was disputing with the devil about the body of Moses, quando estava contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, bring a slanderous accusation against him, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas ele disse: o Senhor te repreenda. ask a question. Então eu posso fazer uma pergunta? So what I'm asking is this. Então o que eu estou perguntando é He isso. has not yet died, he can die in Jerusalem. Eliya tu Elias, nós sabemos que não morreu, então ele pode morrer em But Jerusalém. Moses died. lakini Mas Moisés morreu. The Lord killed him and dug with his hands and buried him at a place. O Senhor o matou, cavou um buraco e o sepultou em um lugar. Michael, the archangel, kisha Então o Senhor enviou Miguel, o arcanjo, take his dead body. kwenda na para ir e pegar o corpo morto So the dele. devil went and began to fight, wanted to fight to take the body of Moses, saying, no, all the people that are buried under the soil, those are mine. shetani Então Satanás viu quando ele foi pegar e começou a contender e disse: não, todos os que estão enterrados na terra, o corpo deles é meu. He said, then he said, he is mine.
Ele disse, não, este corpo é meu. ensued between Michael, the archangel, and the devil, and then he slashed him. Kwa hivyo He vita Então, vikaibuka. começou uma batalha entre Miguel, o arcanjo, e o diabo, até que Miguel o golpeou. Então ele pegou o corpo de Moisés, the body to heaven. porque Deus enviou Miguel para trazer o corpo de Moisés para o céu. Então ele levou o corpo de Moisés para o céu. Resurrected Moses in heaven. Alafu Bwana Então o Senhor ressuscitou Moisés When no you see Moses céu. comes back on Mount Hermon with Elijah, and they stand before the Lord of all the earth. na ndiposa E é por isso que você vê que Moisés volta ao Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, e ele está diante do Senhor de toda a terra. hivyo basi Então, se Moisés ressuscitou no céu, Right now, Moses is having a glorious body, an eternal body, an everlasting body. na basi então isso significa que Moisés agora tem um corpo eterno, um corpo glorioso, um corpo imortal. That body now die again in Jerusalem. basi Então, como é que este corpo pode morrer agora em Jerusalém? Question I wanted to ask. hilo ndio Essa é a pergunta que eu quero fazer. How? Como? inawezekanaje? Because now he wears a glorious body that when he wears his clothes, the glory must be pouring, pouring, and flowing, and a lot of noise left, and a lot of noise right. And why is the glory flowing too much? He's wearing a body that is glorious. How Mas agora, Amevalia mwili agora ele tem um corpo glorioso, cheio de glória. Um corpo glorioso que derrama glória para todo lado. Como é que ele pode morrer se ele tem um corpo eterno que não morre mais? Aleluia! yes now? maswala. Então, a questão é séria agora. Find them and the video team are ready now. Sasa niko karibu Então, eu agora estou muito perto de identificá-los no vídeo agora. No, he has to die there because he has not yet died. manake Porque Elias, nós sabemos que ele tem que morrer, porque ele não morreu. You say, what's that? Mount Carmel. So now the issue is here. Então, o assunto agora é este. Qual seria a razão que ele é... Something big outside there. Será que é esta a razão pela qual ele é duplicado? What is that? O quê? Someone, a creeper has walked. O aleijado andou? Somebody has been healed out there. Alguém foi curado lá fora? Ah, eu digo. See, the deputy director of medical services himself is on the way out. unaona naibu Ah, isso é muito grande. O próprio médico já está correndo lá para checar. Most deputy director of medical services and the chief consultant surgeon in the land. amevalia kofia ya Agora o médico mais importante nesta terra está correndo lá para checar. What's going on? nini O que está acontecendo? Someone is healed there. mtu Alguém foi curado lá? Maybe a cripple stood. Oh, Talvez um aleijado levantou, um surdo ouviu? Vamos continuar, povo amado. those who have come from Australia, now you know. mambo ni As coisas são grandes. Vocês que vieram da Austrália, agora vocês sabem. What looks like. sasa Agora vocês sabem como é o avivamento do Senhor. Total power. imejawa É cheio de poder. Joking around, no more lies now. na hakuna E não tem nenhuma brincadeira aqui, nenhuma piada. If it's power, so power be it. kama ni Então, se é poder, então que seja poder. It. na kama Então, se é glória, que seja glória. Created two suns, and these two suns rotated on each other today here. When the servant was entering, the sun was rotating, it's dancing. Two suns danced out here. Two suns. Eu vou avisar que o sol, dois sóis, dançaram, rodaram um em volta do outro enquanto nós estávamos aqui. Então, se é poder, poder será. Biblical truth, the biblical definition, then we see. After this, Então, é por isso que eu estou dando a definição bíblica, a verdade bíblica, para nós vermos. okay, I need to move on now. Eu preciso continuar agora. So, Então, beloved people, povo amado, if somebody comes and says he is Elijah, kama então se alguém vier e diz que ele é Elias, kwako para vocês agora, you will tell him, okay, we don't refuse.
Você vai dizer para ele, tudo bem, eu não vou refutar. Elijah we know from the Bible. Lakini Mas Elias nós conhecemos lá da Bíblia. As marcas dele nós conhecemos. The ministry. basi Então, comece a fazer o ministério. God must have remembered us if you are Elijah. basi tu Então, Deus se lembrará de nós se você é Elias. God must have remembered us if you are Elijah. Mungu Então, Deus deve ter se lembrado de nós se você é Elias. Number one, ya kwa- Número um, that when those two witnesses come and one of them be Elijah, kwamba ikiwa então quando estas duas testemunhas vêm e uma delas é that Elias, person must have authority to shut down the heavens and open the heavens and call down rain from heaven and pour here now, even inside the tent, inside the tent, inside the tent. então esta pessoa tem que ter o poder para abrir o céu ou para fechar o céu e para abrir o céu e fazer chover até mesmo dentro da tenda, e foi filmado Day. em um dia pleno de verão ensolarado, aleluia. Aí está agora, aí está, na tela, mvua ya a chuva Íquice. Before, can you show before and after? We don't have Você pode mostrar before. antes da chuva e depois da chuva. Say, onyesha kabla kile ambacho alikuwa akisema Toca, volume. coloca o vídeo completo. sauti ita- Aumenta o volume. There is nothing on the screen. hakuna kitu kwa runinga. There is nothing. Okay, now. Eu anunciei e o Senhor disse: você pode escolher se vai abrir o céu ou fechar o céu. He's saying, stop it there, stop it there. Para lá, faz uma pausa. Faz uma pausa. Just touch it. People, can you keep quiet? Can you keep Por quiet? favor, façam silêncio. Listen to me now. Nisikilize. Então, ouçam-me agora. The Lord told me that when I'm coming here, Alisema kwamba O Senhor disse: quando eu vier aqui, given me power. amenipatia Ele me deu poder. kwamba anapokuja kwenye Que quando eu viesse a vocês, Absolute power. amenipatia Ele me deu poder absoluto. Open heaven aidha kufungua mbingu Ou para abrir o céu, ama kufunga mbingu ou fechar o céu sobre vocês. na chochote nitakachokisema. E o que quer que eu diga, Niambia, I o will Senhor me disse, nitaitii. eu obedecerei. Ndicho alichokuwa akisema pale. É isso o que ele está dizendo lá. Video team, come on now. Just play. Volume, please. Pode tocar agora com volume, por favor. Eu escolhi abrir o céu. The Lord is repeating the O Bible. Senhor está repetindo a Bíblia. These are the signs. Que estes são os sinais deste These dia. are the days of his servant. Estes são os dias do seu servo. These are the marks of his servant. Estas são as marcas do seu servo. Estes são os dias de Elias. Eu escolho abrir o céu. Then he said, these are Eu escolho abrir o céu. Estes são os dias de Elias. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Então, olha agora a chuva. Mvua ikanyesha. Então, a chuva, uau! Aqui- Quando ele acabou. When O he Senhor me mostrou em um sonho Then he said, Kisha akasema, que quando eu vier a este estádio, we are now ready. sasa tuko tayari. And then he said, Kisha akasema, let the heaven now open on us. acha mbingu sasa And ifunguke. then the e ele disse que agora o céu se abre. Ikafunguka, Então o céu se abriu. Uau! Eu anunciei. E ele disse: você pode escolher abrir o céu stop it. Thank you. ou fechar o céu. Prepare the next because of time. Eu escolho abrir o céu.
So if anybody Ok, comes to you agora and says, pode tocar I no am próximo. one of them and I am Elijah, tell him, but the stripes of Elijah we know from the Bible. Basi ikiwa mtu yeyote atakuja kwako na kuambia Então, se alguém vier e disser, eu sou Elias, você vai dizer, mas as marcas de Elias nós conhecemos, baseado somente na verdade bíblica. E diga para ele, uau, você é Elias? lazima awe ametukumbuka. Então, Deus deve ter se lembrado de nós. Huduma ya Eliya Porque o ministério de Elias, ele é lembrado lá. Diga para ele. Is that we never get enough rain. Our farmers are going through so much. na kisia shida tulionayo hapa Diga para eles, nós temos um problema aqui, nós nunca tem muitas chuvas aqui. Os nossos fazendeiros sofrem muito. Então o Senhor deve estar nos lembrando. sema kwamba tumekupokea. Just start Então, se você fizer isso, nós vamos receber. Então agora, faça esse ministério agora. Nós estamos prontos. Hallelujah! Aleluia! He must have authority to command the heavens. Lazima awe na mamlaka ya kuamrisha mbingu Ele tem que ter autoridade para comandar o céu, para abrir ou He fechar. has authority over the heavens. na kudhibitisha kwamba ako na mamlaka E provar que ele tem autoridade sobre os céus. kwa sababu wakati mwingine uko na siku ya Porque algumas vezes você tem um dia pleno ensolarado de verão, tão frequentemente. aje katika siku ambayo Então, que você venha em um dia pleno ensolarado de verão Rain down here right now. Wow. na e amrisha comandar a mudança do tempo e a chuva descer agora. Agora. About biblical truth. je hatuzungumzii kuhusu kweli za We are Dr. Emish, nós estamos falando sobre verdade bíblica? kibiblia, kweli za kibiblia, Nós estamos falando de verdade bíblica. na hiyo ndio we yote just ambayo have to go according naizungumzia. to the Bible. Então é só isso que nós estamos falando? Number 2. Vamos então, nós estamos indo à Bíblia. Número 2. Sasa The book of Malachi chapter Então, 4. agora. After that. In Malachi chapter 4 verses 4 to 6 we saw. kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa Malaquias 4, do 4 a 6 nós já vimos. 15 verses 1 to 5. Wafalme wa kwanza mlango wa 1 Reis 17, de 1 What a Elijah did 5. on Mount Carmel. 1 Kings 17. mnajua Vocês sabem o que Elias fez no Monte Carmel. 1 Reis 17. Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 1 kwanza Reis 17, de 1 a 5 verses 17 5. to 18. kitabu cha Yakobo 5 mstari O wa livro de Tiago. 16 hadi 17. I would have loved to read them all, but I just give it to you that you may read it. The book of James is also there, saying that Eu gostaria muito de ler. O livro de Tiago, ele vai dizer que ele fez isso por 3 anos e mês. Que está agora combinando com a grande tribulação. Mlango wa 5 Tiago 5, 17 a 18. Tiago 5, 17 a 18. Aleluia. 1 Kings chapter 18, 41, 46. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 1 Kings 17, 45, 46. 41 hadi 46. Number 2 now, number 2. Number 1 must be able to Número 2 agora. command over the heavens. Número 1. Meaning, he can open heaven to a nation, a people, a person, the whole earth, or he can shut heaven over a people, a person, the whole earth. Ele tem poder para comandar o céu, para abrir ou fechar, seja num povo, numa nação ou em toda a terra. Ele tem poder para comandar o This is céu. Elijah. Número 2, se ele diz que ele é Elias, And power to call down the fire of God down here right now. Lazima awe na se ele é Elias, ele tem que ter o poder de chamar o fogo de Deus para descer aqui agora. Can you Pai no remove another poderoso. noise? Somebody, can you stop it? Stop it. Can you remove another noise that is there? Play only the audio of this clip. Poderoso Pai, Tu és o Deus de Elias, o tremendo Deus de Israel. Pai, no poderoso nome de Jesus, olha, meu Pai, eu não tenho nenhum amigo, nenhum outro amigo nesta terra
exceto tu, Jeová, meu amigo, meu Deus e meu Senhor. Pai, eu te peço agora para novamente abrir o céu aqui, diante dos olhos deste povo, de uma forma muito histórica. Tu que és o Deus de Elias, God of Elijah, o tremendo Deus de Elias, fearsome God of Elijah, o temível Deus de Elias, eu te dou as boas-vindas aqui, no poderoso nome de Jesus. bring the fire of Jehovah. Traga o fogo de Jeová e toque neste povo. I have called down the fire of Elijah. Where is that person? Eu clamo agora o fogo de Elias. Fire! Fogo! 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 Eu clamei o fogo. Eu agora estou chamando o fogo para descer aqui. O fogo do céu. O fogo de Elias. Aleluia! O fogo de Elias. Que as nações saibam que há fogo aqui. Há tanto fogo aqui. E o Senhor veio para curar as suas enfermidades. Está tremendo aqui. Ó sim. O Deus de Elias, que responde com fogo, Ele está aqui. Aleluia. Hallelujah! Aleluia. I have called down fire. Eu fiz descer o fogo. Two up there. Eu agora fiz descer o fogo. Eu chamei o fogo do céu. Há dois ali, há dois. Trumpet with wing. E o outro veio. Look at that video. Look at the video. Look at the video. Olha o vídeo, olha o vídeo. Did it deliver? E o Senhor Sit and then he fez calls isso them. deliberadamente. See that he is alive. Ele quer que nós saibamos que Ele está vivo. And he falls again. anaimwaga tena. E Ele derrama novamente. Aleluia. O fogo de Elias. Elijah. O fogo de Elias. Fire of Elijah. Fire. Ele diz o fogo de Elias. O fogo de Elias. Vamos voltar à santidade. E vamos nos preparar para a vinda do Messias. Para que eles possam saber Look at that. que eu sou o seu servo. Slowly fading. Que tu me enviastes para eles. Haleluya. Aleluia. Book of 1 Kings 18:22 to 24. Kitabu cha Agora, o primeiro livro de Reis, 18, de 22 a 24. huitishwa chini kwa moto. Quando ele faz descer fogo do céu. So you may Este eu, duty assigned. Hii na este eu quero ler com um propósito específico para que vocês possam saber qual é a missão designada. Training, thank you. Está chovendo, sim, obrigado. On you. Lá fora. Ah, e vocês aqui? Ah, isso é surpreendente. Muito grande aqui. There's no time you can read the Bom, scriptures. não vamos ter tempo de ler nada, vocês vão ler as escrituras em casa, certo? Porque o que acontece é isso. Forces to him. wafalme wa O rei Nico enviou um destacamento a Elias, um comando com 50, um comandante com 50. Então ele faz descer fogo e destrói os Sent 50. another group of soldiers, a commander and a group of 50 soldiers. alafu anatuma Então ele envia um outro grupo de soldados, um comandante com 50 soldados. Them down all. Eliya anaitisha moto Elias faz descer fogo novamente e queimou todos eles. He is about to start doing soon. ili kwamba Para que vocês saibam qual é a obra que ele vai começar a fazer brevemente. katika dunia hapa. Na terra aqui. Haleluya. Aleluia. Fire for fun. Kwa hivyo sio Então ele não está fazendo descer fogo do céu por brincadeira. sasa mnajua. Agora vocês sabem. So I think someone is healed there. Okay, I'm reading. Eu acho que alguém foi curado lá. Ok? Eu vou ler a próxima escritura. Wafalme wa
1 Reis 18, 36 a 39. 2 Kings chapter 1 verses 9 to 15. Wafalme wa kwanza, Segundo livro de Reis 1, de 9 a 15. Saw it in the book of Revelation chapter 11 verses 5 to 6. na tuliona E nós vimos também no livro do Apocalipse 11, de 5 a 6. Number 3. nambari 3. Número 3. Anybody comes to you, Ikiwa mtu yote Se alguém vem a vocês he is Elijah. na kusema e ele kwamba diz que ele é Elias, mwambie wao, diga-lhe: uau, hiyo ni habari isso são boas notícias, kwa sababu Eliya, porque Elias nós conhecemos. basi anza Então comece a fazer o ministério de Elias. Número He 3. has power and authority over death. lazima Então ele tem que ter poder e autoridade sobre a morte. First Kings, look at there you go, you have it even ndio there. hiyo sasa iko kwa runinga. Aí está. Wafalme wa kwanza Primeiro livro de Reis, Chapter 17. mlango wa 17 capítulo 17, 17 to 24. mstari wa 17 versículos de 17 a 24. He must have power, lazima awe na uweza Ele tem que ter poder decomposing corpse. ya kufufua para ressuscitar um corpo morto em decomposição. And when the dead decomposing corpse resurrects, na wakati maiti ambayo ilikuwa E quando o corpo morto em decomposição ressuscita, Mama Ruto, kimbia hapa, saa yangu ni mbaya. unasema harufu ya maiti alikuwa ananuka harufu ya maiti mbaya sana, kama mtu ambaye amekufa. Nikaenda kwa mlango na nikarudi nyumba kwa sababu ya akanipika uso, akanipika mapua. Nikarudi nyuma kwa sababu ya hiyo ufundo. She went and she was hit by this bad smell odor of a dead corpse, and then she retreated back a bit at the door. When she went at the door, quando ela chegou na porta da casa, ela foi impactada pelo cheiro, pelo mau cheiro. A paralytic has stood up and walked away today. mapooza amesimama na kutembea kwenda Uma zake. paralítica se levantou e andou hoje. Angalia hii. Olha isso. Are you telling me that you have walked all the way? Você está me dizendo Mpaka huku, kutoka huku mpaka hapa. que você andou todo o caminho, desde lá de fora até aqui? Tembea kote kote Sim. mpaka hapa. Sim. What happened? What happened to you? O que aconteceu com você quando o Senhor te tocou? Bali umekuwa umekaa. Nikasikia joto imejaa kwa mwili. Ukasikia Where she was fire. seated, she felt fire all over the body. Quando ela estava sentada, ela sentiu fogo por todo o seu corpo. My sister told me, you stand up and go. Akakwambia wewe simama tu uende zako. Alafu wewe pia ukafanya nini? Nikaweka mtu chini yakachukua, tukaanza kutembea. Ukaamuka ukatembea. I put out down my crutches and I started to walk. Então, eu tirei as minhas muletas e comecei a andar. Keti chini, give her a chair here. Keti chini hapo pewe soda E ukuje. ela andou até aqui. Add chairs there. Add chairs. Just put another chair there. Add chair. That's chair. This is amazing. Okay, now let's sit down, beloved. Isso é maravilhoso. Ok, vamos sentar, povo amado. Like, Ikiwa mtu yote he must atakuja, resurrect a E dead se alguém vier a você that has a stench. lazima e diz que é Elias, então você tem que ressuscitar um corpo morto em decomposição que já está fedendo. E quando o corpo ressuscita, lazima iulize, você tem que perguntar. ni nani ambaye amenirudisha? Este corpo tem que perguntar: quem me trouxe de volta? I need to finish. Eu preciso terminar. If somebody comes and says he's Elijah, Se alguém vem e diz que é Elias, he must have power ele tem que ter poder
and authority e autoridade to stand before people para ficar diante das and pessoas call down e fazer descer do céu the transfiguration of the Lord. a transfiguração do Senhor. Put the one of Helsinki because time is out. Weka ile The Helsinki. transfiguration that only happened to Jesus. Ile kubadilisha Coloca a transfiguração de Helsinki. Elijah and Moses, but they came from heaven at that point. There you go now. Look at A transfiguração que aconteceu com o Senhor Jesus, mas também com Elias e Moisés. After looking at the biblical truth, we will now find out, is there anybody around in the scene that might look like them? Então, depois que nós vimos as evidências, eu pergunto: há alguém que está andando por aqui que se parece com isso? Number 2, nambari 2. Número 2. Elijah, Kwa sababu Eliya Porque Elias anointed Elisha, ndiye aliyempaka é aquele que ungiu Eliseu com uma porção dobrada. Então, se alguém vier e diz que é Elias, able to heal the toxic wells across the land. lazima awe então ele tem que ter poder para curar as águas tóxicas dos poços desta terra. Everybody says he's Elijah. kama mtu yote Se alguém diz que é Elias, Must stay in his home in Nairobi. lazima akae ele tem que ficar na sua casa em Nairobi And raise 633 creepers, 120 blind, and power. e com uma palavra ele faz levantar 633 aleijados e muitos cegos e surdos com poder. kule Nairobi bila kutoka nje. Da sua casa em Nairobi sem sequer sair de lá. Wale walikuja Riverside. Look at them. Olha o dia que eles vieram ao Riverside Drive. Olhe para eles. Se alguém diz que é Elias, Able to have power to strike and shake the entire universe plus the trillions of ele tem que ter poder para golpear e sacudir o universo inteiro, mais trilhões de galáxias e cada sol, cada lua e a Terra, e os planetas 600 mil vezes maiores do que a Terra. truth. That is the Esta é a verdade. Esta é a verdade. Esta é a verdade bíblica. Look at that. Look at that. Look at that. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ah! The star collision spewed hot, dense, and unstable debris that came together to form heavy elements like gold, uranium, and platinum. The total mass of all the heavy elements produced in this one single event is 16,000 times the mass of the Earth. And the global news must report it. E o noticiário global tem que anunciar. that the sun has emitted in its entire lifetime. Produce the amount of heat equal to Produz calor na mesma intensidade que o Sol produz em 1 trilhão dias. 1 trilhão. Together with awe-inspiring force. The event, so powerful, it created ripples in the fabric of space-time called gravitational waves. Shook the This higher shows the earth, stars the in entire a universe. slow Sacudiu a Terra inteira e o universo. the most violent events in the Hey! universe. Hey! Power, my son. Nguvu mwanangu. But can Poder, meu filho. Peana Mas você poderia colocar a profecia na Índia, em Naivasha, e vai sacudir os céus acima da terra. E é isso que vai acontecer. Olha a aparência dele. Ele está muito diferente lá. A colisão mais tremenda que já aconteceu acima da terra. Ele usa a palavra colisão, observe. E eu vejo que as partículas explodem e emitem gases e algumas chamas azuladas. he could see the explosion? Em 2008 ele pôde ver a explosão, como iria acontecer. Com esta mão tu moves as estrelas e os planetas. Com esta mão tu moves a terra. With this hand you are moved the Com esta mão tu moves as estrelas e os planetas. Com esta mão tu moves a terra. A mão gloriosa que vocês veem agora. Ah, esta mão gloriosa. A mão gloriosa. neutron stars. E com esta mão ele verdadeiramente empurrou 2 estrelas de nêutrons. E elas são pesadas. Uma estrela de nêutrons
corresponde, eu acho que é a 1,9,5 milhões de sóis em termos de massas. Mas então há 10 trilhões de planetas mais pesados do que a Terra, sóis. Então, mais de 10 trilhões de galáxias. Então agora ele enviou este que fala com vocês aqui para usar a mão esquerda profética e empurrar uma estrela de nêutrons e outra. E se você ouvir a profecia, uma delas ele empurrou de outra galáxia. Então ela atravessou de uma galáxia para outra, uma grande distância. E você vê que ele disse que elas iriam perseguir uma outra. Essas profecias estão na internet. E você vê que quando se cumpriu 13 anos depois, você viu que se cumpriu exatamente. Elas perseguem uma outra, então quando elas se encontram, pá! E quando elas explodem, olha isso, agora sacudiu o universo inteiro, toda a criação. Então eles estão dizendo que isso sacudiu as galáxias com seus 10 trilhões de planetas maiores. E eles sacudiram e fizeram oscilar perigosamente assim, como se fosse despencar todas as galáxias. Então se alguém vier e disser que é Elias, ele tem que ter poder e autoridade para empurrar e sacudir o universo inteiro com tudo que neles há. E nós estamos falando a respeito de verdade bíblica. Hey! Hey! Moto! Fogo! Moto! Fogo! Fire! Look at that, look at Fogo! that. Olha! People are reporting, go back. Os cientistas estão escrevendo. Olha a Terra como ela sacudiu. Vocês estão vendo as ondas gravitacionais? The earth shook like a piece of paper. Então a Terra sacudiu como um pedaço de papel. E você vê, mais de 10 anos atrás ele está demonstrando como que o universo iria sacudir. Olha, mais de 10 anos atrás ele estava na Índia fazendo isso. Olha, vai sacudir assim, vai sacudir assim. E quando aconteceu, olha. Aleluia! 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 Olha! Elas perseguiram uma outra. And wobble, look at that. The universe E wobbled. então o universo oscilou. As if it would O universo oscilou como se fosse colidir. Olha como a Terra sacudiu como um pedaço de papel. É por isso que eu disse para vocês que algumas vezes vocês precisam saber a verdadeira identidade de quem é este que fala com vocês aqui. E ele estava demonstrando como que o universo inteiro iria sacudir. Todos os planetas, as galáxias, elas flutuariam perigosamente assim, até que os cientistas tiveram que se fechar por 2 meses, se fecharam para a mídia e discutiram entre eles, será que nós devemos liberar isto para as nações? Ou não? Porque poderá causar medo e terror, porque o nosso planeta quase colidiu com a nossa galáxia. Quase colidiu. Me desculpem. Então, se alguém vier e disser que é Elias, então agora vocês sabem as marcas. Então, aqueles nigerianos que estão alegando isso, eles têm que ser passados ao fio da espada. Eles têm que ser passados ao fio da espada. Maliza kasi. Aleluia! 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 Na kumaliza kasi. Ao fio da espada. Says he's Elijah. Ikiwa mtu atakuja Se aseme, alguém vier e disser que é Elias, mwambie wao diga para eles, uau, eu realmente recebo vocês. lazima awe na uweza Mas você tem que ter poder kusafisha ukoma para amaldiçoar a lepra. Ai! Ei! Look at that. Ele pode limpar a lepra. Olha isso, olha isso. angalia hiyo Look at that. Olha isso. Look at that, Your Excellency. Get up. Olha, Sua Excelência, dê uma olhada. Look at how unbelievable Kank Olha que úlcera inacreditável. took his hand. You know you cannot touch leprosy. Ele pegou a sua mão. Vocês sabem que não se pode tocar a lepra, mas ele pegou a sua mão e tocou. Got to fall off the big E quando eles tocou a lepra, pedaços de carne começaram a cair.
Olha isso, inacreditável. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Hey! She's walking. She's E ela está andando, e ela está andando. crippled her. A lepra tinha deixado ela aleijada, e ela agora está andando. Na anatembea. She stood up and walked. Ela levantou e andou. Hallelujah. Soda, hallelujah. Me traz um refrigerante para ela. Olhe para ela. Lepra. Lepra curada. On the hands. E o Senhor deixou marcas nas mãos. Assim como no corpo morto, One leg still under rigor mortis. Ele ainda deixou uma perna com rigor mortis. Para provar para o mundo que ela estava realmente morta. E esta menininha aqui deixou algumas marcas nos dedos. Para mostrar, provar para as pessoas que ela era leprosa. Have power. Lazima Tem que ter poder. Must cleanse leprosy. Tem que limpar lepra. Cleanse leprosy. Tem que ter poder para limpar a lepra. Hey! Ei! 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 Have power. Tem que ter poder Leprosy. para golpear a lepra e limpá-la e purificá-la onde os médicos falharam. Ei! Fogo! Fogo! Mortal. Fogo! 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 Look at that mortal. Hallelujah. Aleluia! Eu digo, Doctor, somebody help out with this soda. Thank you so much. Can you do that? Thank you so much. I need to move on. Must have power tem que ter poder to command leprosy to fall down. para ordenar a lepra para cair fora. The biblical stripes. Eu estou apenas falando das marcas bíblicas. O que a Bíblia diz. Joking with the church is over. O tempo de brincar com a igreja acabou. A igreja é a esperança do Why he mundo. came as a ferocious fighter. É por isso que ele veio como um guerreiro feroz, feito de ferro e aço. E ele já quer entrar na próxima dispensação e atacar o outro. Mas o Espírito Santo ainda está restringindo o outro. E ele está sentindo como se ele estivesse sob pressão. E ele quer usar ferro. O corpo dele é ferro e aço. Todas as noites ele está dizendo para o Senhor: vamos fazer logo. Eu quero atacá-lo logo e lutar pelo Senhor. Vamos lá esmagar o inimigo e derrubá-lo. You did not know. Every night he's asking the Vocês não sabem? so I can get there. I want to fight for the Lord. I want to cry. Todas as noites ele está pedindo para o Senhor: podemos acabar logo com isso? Porque eu quero lutar pelo Senhor, eu quero esmagar o inimigo, eu quero acabar com ele. Aleluia! Não é fácil, ninguém mais pode brincar com a igreja. A igreja é a luz das nações, a esperança da eternidade para o mundo que está morrendo. Fool around with the church anymore. Por que os falsos profetas continuariam a brincar com a igreja? On them and put Eu vim para pisar neles sword. e cortar o pescoço deles com a espada e tirar a cabeça e jogar a cabeça fora. I enjoy it. Eu aprecio isso. I want to step on the head. Eu quero pisar na cabeça Rest the neck very well on the wood. e colocar o pescoço muito bem firmado na madeira. Put them to the sword. E então passá-los ao fio da espada e pegar a cabeça Sword. e levantar com a espada Take it to Jerusalem. e levar para Jerusalém That this is the trophy. e dizer: este é o troféu Finally, Goliath has been slain. de que finalmente Golias foi morto. Aleluia! There is no time. Não há mais tempo. Look at the sword. Show it, show it. Olha a espada, mostra, mostra. When he was talking about Eu tinha esquecido in Nakuru here. quando ele falou a respeito de massacrar os falsos profetas aqui na Nakuru. Então o Senhor apresentou a espada flamejante no céu. In fact, Assim, quando eu estava dizendo: eu vou abater os falsos profetas,
Então, na verdade, você vai ver neste vídeo, você ouve ele dizendo: passa o fio da espada ao diabo, passa o fio da espada aos falsos profetas. Eu vim com uma espada para cortar a cabeça do diabo. O Senhor me deu uma espada. Falsos profetas, eu vim com uma espada para cortar a cabeça do diabo. Ele diz que o que ele quer é colocar a cabeça firmada numa madeira e cortar o pescoço com a espada. E naquele momento, quando ele está falando, o Senhor colocou isso no espaço. Então o Senhor apresentou a espada flamejante no céu. Quando ele estava dizendo: eu vou passar ao fio da espada aos falsos profetas. Então eu comecei a falar: passa ao fio da espada. Eu vim com uma espada. Eu vim com uma espada para passar ao fio da espada ao diabo. Para passar ao fio da espada o diabo, os falsos profetas. O Senhor me deu uma espada. Assim como hoje aqui. Olha a grande matança que está acontecendo aqui. Todos os falsos profetas em todo o mundo agora não podem mais se levantar. Porque nós estamos transmitindo globalmente ao vivo, na TV Global o dia inteiro. Onde olham? Quando você disse Elias, alafu anakata na mguu hivi anaingia kwa matatu, watu hawajui Elijah yuko hapa. Wawezi kosa kujua Elijah ako hapa. Ati anakula tu pale na analala pale na anaosha nguo zake pale na Nakuru ijajua kumbe Elijah yuko hapa. Hapana. He's the one who told me that. Yeye ndiye aliyeniambia hivyo. Foi ele que me falou isso. Kuzaa lazima ukome. Ele falou: essa piada tem que acabar, chegar ao fim. Na Nakuru ijajua Elijah yuko hapa. Hallelujah! Aleluia! It's big. Isto é muito grande. I tell you. Let me move on. Vamos continuar. Se alguém vier e disser que ele é Elias, ele tem que ser glorificado em público. Hey! We know that the glory comes from the Lord. E nós sabemos que a glória vem do Senhor. Be glorified in the publicly in Helsinki. Ele tem que ser glorificado publicamente como em Helsinki. E ele tinha dado a profecia. E ele disse: quando eu andar, a glória estará derramando, transbordando de mim assim. Continue tocando. His whole body is radiating. Eu quero que eles vejam, enquanto ele anda, a glória vai derramando o corpo inteiro. Olha as mãos, a glória. Só ele, a toalha da mesa não. Eu quero que vocês vejam ele andando para ver a glória derramando enquanto ele anda. E este meu filho aqui queria sair correndo quando ele viu. E eu disse, simplesmente grave. Todo o corpo dele está radiando. Então, se alguém vier e disser que é Elias, então faça isso. Ele tem que ser glorificado em público. Um símbolo da sua proximidade, da sua unidade com Deus. Olha a mão dele, todo o corpo dele está irradiando. Olha perto do pé, todo o corpo está irradiando e o meu filho viu isso. O tempo de brincar com a igreja acabou. Eu queria que a parte que ele anda. Vocês estão vendo quando ele anda? Aleluia. Vocês veem como a glória derrama? Então, se alguém vier a vocês e disser que ele é Elias,
Ele tem que demonstrar uma unção massiva e uma autoridade massiva and command and power. e pleno controle, comando e poder sobre os céus acima da What terra. his job is supposed to be in the great tribulation. Porque nós sabemos qual será o trabalho durante a grande tribulação. Ele tem que ter tanto deste He poder can change the season. que ele pode mudar as estações. Change the season. No, you know, you look at this now. Call rain. Olha isso, Call ele rain tem mighty. que ter poder para chamar a chuva, para fazer a chuva descer. Season. Mas mudar a estação, Say no rain. quando a meteorologia diz não vai chover, Open heaven and people go to garden and plant and get a bumper harvest. And the weather Então, wonder what the heck is going on here. o céu abre, a chuva corre, a chuva cai e as pessoas começam a plantar para colher. E eles dizem, o que está acontecendo Say aqui? is Elijah the prophet. Então, se alguém vem a vocês e diz que é Elias, o profeta, Power and authority and command. ele tem que ter poder, autoridade e comando. The ocean to come out the size of France and pursue a country and smash that nation that refuses Para to comandar o oceano do tamanho da França, para sair do seu lugar e invadir a terra, a nation that refuses to repent. uma nação que se recusou a se arrepender And crush it. e esmagá-la. Sem água, sem comida. Ele tem que chamar o Irma Maria. e Maria Send it to Barbuda. e enviá-los para Barbuda e esmagar The Caribbean. e limpar o Caribe By the worship. e purificar a adoração. Look at that. Listen. Ouça isto, ouça isto. In the Caribbean. No Caribe. Ele disse, eu estive no oceano nesta noite. Eu vi o oceano saindo do seu lugar. Ocean coming out. That's what he was saying. If you don't repent, this night I was in the ocean and I spoke. O oceano invadia a terra. A pergunta então é, They did not know that he is the quem one that diz ao oceano this one here. onde parar? Eles não sabiam que é ele quem faz isso. Quem diz aos oceanos onde parar? We still remember. Eu vejo o oceano saindo do seu lugar And chase people. The people who e perseguir as pessoas. they were in Perseguir as pessoas que estão nuas for their lives. nas praias com seus biquínis. Running for their Olha, estão correndo para salvar as suas vidas. coming to the hotel also. Eles estão tentando voltar para o hotel, mas o oceano também invade o hotel na sua nudez, nos seus biquínis. E vocês ainda chamam isso de férias. Então, se alguém vier e disser que é Elias, Call the ocean out. The size of France. ele tem que ter poder para chamar o oceano fora do seu lugar, do tamanho da França. Speed of an aircraft. E ele vem na velocidade de um avião. Roaring and pulsing. E ele vem rosnando e ele vem ribombando. Islands together, just line them up properly and wipe them together. E ele alinha todas as ilhas do Caribe e vai e invade todas As elas. it gets to Cuba, Varre cada ilha. Então ele vem numa ilha do tamanho de Cuba goes to the Gulf of Mexico. Look, it must make a storm big like the size of France. The e speed of an quando aircraft. ele disse que ele tinha que invadir a Flórida, ele vem com uma velocidade de um avião. Então ele faz uma guinada de 90 graus e invade a Flórida, porque ele tinha decretado, é a Flórida. Are
90 graus. Glorified his face, made his face radiant. O Senhor glorificou a face dele. Olha, a face glorificada agora. A face radiante. Isso é inacreditável. Switches from the other to this one, that people may identify. Normalmente ele faz isso quando ele muda de um para o So outro. the time for light, the Nigerian Então ele tem interesse e poder. and the American Então o tempo dos mentirosos na Nigéria acabou. Os mentirosos na Austrália, nos Estados Unidos, no Moçambique. Namibia is over. Os mentirosos da Namíbia acabaram. Os mentirosos do mundo acabou. Coming to A Igreja Católica, cuidado, porque eu estou indo para você e eu estou indo para golpear a Igreja Católica. If anyone says he is Elijah, he must have authority. Se alguém disser que ele é Elias, ele tem que ter autoridade para chamar terremotos And if you are going to e para ele dizer, vá e golpeie. Catholic Church, strike Catholic Church. E se você encontrar a Igreja Católica, golpeie a Igreja Católica. Toda a Igreja Católica golpeia com terremotos. Can you show México. Menengai, please. You can never show Mexico without Menengai. So they can Você pode mostrar Menengai? Vocês nunca podem mostrar o México antes. Tem que mostrar Menengai. had walked in, or who had walked in. Quando ele entrou naquele lugar, ninguém sabia quem tinha entrado. But they know Menengai. They know Menengai very well. So that, Vocês conhecem muito bem Menengai? look at that. He has shown me Look at that tremendous face. Olha isso. the Catholic Church. The cathedral in Mexico. I have seen A Igreja Católica, as catedrais no México, eu vi um terremoto rasgando as catedrais da Igreja Católica. Agora a cidade de Puebla, no México. Um tremendo terremoto está vindo para atingir a Igreja Católica. parts of Puebla because of idolatry. Eu vi o terremoto atingindo várias partes de Puebla por causa da idolatria, adoração ao diabo. Agora o Senhor está muito bravo e é isso que o Senhor disse para vocês. Repent, repent. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Can you show the earthquake? Arrependam-se em Cristo Jesus. Caso contrário, vocês vão saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou. The earthquake first Vocês of all estão went vendo? to target the cathedrals because of his word. The O terremoto, primeiramente foram direto, o alvo era a Igreja Católica. An earthquake striking from heaven. E ele atingia como um raio, vinha do céu. And he went across the land picking cathedral and striking. Catholic churches strike. E ele foi passando por toda a terra Earthquake. e golpeando as catedrais católicas. Este terremoto veio do céu. And then what the Lord did with the earthquake, he shook the bells of the church. In other words, he was saying, Então, o que o Senhor fez com o terremoto? Ele sacudiu os sinos das igrejas e disse: venham agora adorar. Venham, vocês conhecem o Senhor. Ele agora está chamando a nação: venham agora adorar, venham. Que eles venham adorar agora. until the Catholic bell, he made it ring. In other words, he was telling them, come Ele sacudiu até que os sinos tocaram. E eles diziam: venham agora adorar como vocês estavam fazendo. This one was classic. You see, Catholic churches, he went Catholic. Você vê igrejas católicas, catedrais. And then, when he went to Porque o Senhor falou catedrais. the center was there, he crushed it. He did a tremendous thing. Quando ele foi na cidade de Puebla, o epicentro foi lá e ele esmagou. Eu costumava andar naquele lugar e alertar aquela igreja em Puebla. Rain for life, the whole Puebla rain. Mas o dia que ele golpeou, as pessoas saíram correndo para salvar as suas vidas em Puebla. Every day, look and stand and point at that minaret like this. Eu costumava ir lá todos os dias e apontar a este minarete. Devil worship and human sacrifice. Manake nilijua kwamba kule ndani kuna Porque eu sabia que lá dentro havia adoração ao diabo e sacrifício humano. Mas quando o dia chegou, olha só. Whole land was running. Look at this. Look at that. Look at that. He A went terra inteira, a nação inteira estava correndo. to them all. Ele foi nas catedrais da Igreja Católica e golpeou todas. kama mtu
mtu yeyote anasema kwamba yeye ni Eliya, Então, se alguém disser, eu sou Elias, Eliya, que ele é Elias, kwa hakika hawezi kuwa mojawapo ya makabila yenu. certamente ele não vai ser alguém Kamwe haiwezi. da sua tribo. He went from Catholic church, Olha isso. fighting them down. Alikwenda kwa kanisa Ele foi de igreja católica em igreja católica e golpeou todas elas. yote, anakuja na kusema yeye ni Eliya. Então, se alguém vier e disser que ele é Elias, Our God must have remembered that. diga, sim, nós vamos te receber. Then start to do the work. O nosso Deus deve ter se lembrado de nós. Então, comece a fazer o trabalho. Earthquakes to go and do a particular execution. Você tem que ser capaz de chamar terremotos e instruí-los para ir em lugares específicos e sacudir as nações que não se arrependem. Então os terremotos voltam e tem que trazer o relatório para ele. Excuse me. Let us put the joke. Eles têm que vir e dizer, nós já cumprimos a missão. God is not a joke. Bwana si mzaha. Me desculpem, mas nós temos que pôr as piadas fora. O Senhor não é uma piada. Isso parece uma piada? If anyone says he's Elijah, he must be able to have power to command lightning to come and strike people. Lightning and strike the land. Follow people and strike. Follow vehicles. Se alguém diz que é Elias, ele tem que ter poder para chamar o raio para vir e golpear as pessoas. Now reported, they said it was like Eles disseram que houve trilhões de raios e relâmpagos. and if you see one of them strike down on the soil, Eles disseram que, na verdade, virou um reino de raios. look. Hey! 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 Look at NASA. Olha o que a NASA mostrou. Tudo isso que está brilhando, tudo isso que está piscando são os raios. And they said there were trillions of E eles disseram, havia trilhões de raios e o oceano se levantou. began to pursue people in their vehicles. E os raios começaram a perseguir as pessoas nos seus Like carros. sometimes he would strike in front of you as you are driving and dig. Algumas vezes eles vinham e abriam um buraco na frente, te obrigando a If parar. anybody come to you, Então, se alguém vem a você e disser que é Elias, Kuja kwako na aseme Eliya. shake the universe. I finished. vai sacudir o universo, e então vou terminar. If anybody comes to you and says Elijah, Se alguém vem a vocês e diz que ele é Elias, he must have power, ele tem que ter poder, authority, autoridade and command. e comando, That when he walks in here, Kwamba para que quando ele entrar aqui, however far heaven is, não importa quão alto seja o céu, além do universo, esse universo é muito grande, God must beam his glory from that far on him like this. lazima Deus tem que resplandecer a sua glória na frente dele assim. Even today you saw it here. hata leo mliona. Mesmo hoje vocês viram isso aqui. Heaven is. God Não must importa quão alto, Deus tem que fazer resplandecer and look a for him sua and glória. point him to the world. Tell the world. Atravessa a tenda e procura por ele e aponta. Este é ele, este é ele, este é ele. Deus mesmo, Deus, Jeová, With his glory, that is him. tem que apontar com a sua glória e dizer: este é ele. Aleluia! If anybody come, Ikiwa mtu E se alguém vier says Elijah, na e kusema dizer que ele é Elias, hallelujah! aleluia! The God of heaven, Mungu O wa Deus do céu, he must point
Ele tem que apontar. Whether he's in the tent, the glory pierces through the tent. Mesmo que seja dentro da tenda, a glória atravessa a tenda. The glory follow him like this. E enquanto ele está se movendo, a glória acompanha ele assim. It's rain. Whether it's in the tent, it must rain inside there. Hallelujah. E se ele quer fazer chover, ele chove dentro da tenda. Nyeshe mle ndani. I am saying, Eu estou dizendo, somebody comes, Ikiwa mtu se alguém vier says na kusi, e diz he's Elijah. yeye ni Eliya, que ele é Elias, mwambie tu akupokea. diga, nós te recebemos. Biblia iko wazi. A Bíblia é clara. Anza tu kazi. In fact, we are shocked you have not begun. Hata hivyo tumeshtuka hujaanza. Na verdade, nós estamos chocados que você ainda não começou a obra. Aleluia! Is out. Wakati wa uongo O umekwisha. tempo das mentiras acabou. Kazi. Vamos, então comece a trabalhar. It has suffered so much. Hata hivyo jumuiya hii imeteseka Na sana. verdade, essa comunidade já sofreu tanto. Sasa naweza kuona Mungu ametukumbuka. Agora nós sabemos que Deus se lembrou de nós. Digam essas palavras para eles. Aleluia! If anybody comes and says he's Elijah, Kama Se alguém vier e disser que é Elias, kwamba yeye ni Elijah, tell him, Elias, wow, diga para ele, uau! problem with HIV/AIDS. He must have power to command HIV/AIDS. Nós temos tido tanto problema com HIV/AIDS, então ele tem que ter poder para amaldiçoar HIV/AIDS e limpar o sangue. Os médicos vêm e fazem o teste. Hata wewe umekubali. Esses são todos os que foram curados durante todos esses anos. Lazima afanye nini? Akuamushe. E todos eles foram testados negativo. That if anybody comes and says he's Elijah, kwamba iko mtu yote atakuja aseme Então ele está dizendo que se alguém vier e disser que é Elias, lazima amuinue kutoka kwa mchanga. eles têm que levantá-lo do chão. Amuinue. Eles têm que levantá-la do chão. and the doctors Na madaktari E os médicos, using WHO protocol. na madaktari kutumia viwango vya shirika os la médicos que usam WH protocolo, Using all the methods. One of the quality assurance officers is here. Lift up your hand. And they eles usam todos os métodos para fazer o teste. body-related tests, very sensitive. Antibody is very sensitive because they Eles fazem os testes they are very sensitive. mais sofisticados, os mais precisos. Analyzer for quality assurance to test the kit and also the patient. lazima We just prove, is it really true that these people are turning out negative? je lazima ithibitishwe kwamba je ni Será que é verdade que este povo todo ficou negativo? And the deputy directors of medical services must come out with their hair standing high and Na in shock manaibu wa and terror huduma za afya and na start matibabu. saying, God E o diretor dos serviços médicos na área de HIV/AIDS, ele tem que vir e testificar. I'm just saying, Eu estou apenas dizendo, I'm just saying, if eu estou somebody apenas comes and dizendo says he is Elijah. que se alguém vier e disser que ele é Elias, That's all I'm saying. I'm not saying anything é else. tudo isso, é só isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo nada. Don't change it. Que a Bíblia permaneça como está, nós não vamos mudá-la. Nós não temos poder para mudá-la. Comes and says, Mas se ele vier e disser, tell him, please, então diga para ele, por favor. Eu acho que Deus se lembrou de nós. start working because we have received. Então comece a fazer esta obra porque nós queremos ver. And then these things must happen. alafu mambo haya Então estas coisas têm que acontecer. Eu não tenho tempo, povo amado. Somebody comes and says he's Moses. na je Então se alguém vier e disser que ele é Moisés, Somebody comes and says he's Moses. kama yeyote então se alguém vier e disser que ele é Moisés, Shocked at him. kwanza então primeiro fique chocado com ele. E diz, você é Moisés? The friend of God. huyo ni Esse é o amigo de Deus? É você? Surely God has visited us. basi kwa kweli Então certamente Deus nos visitou. E então, mwambie diga para ele, But Moses we know. lakini mas Moisés nós conhecemos. Ele é o amigo de Deus. If you are Moses, na ikiwa wewe E ni se você é Moisés, Moses, basi então para ser Moisés, Elohim, Jeová God of Elohim, Israel, his friend, o Deus de Israel, o seu amigo, must visit him in the cloud
of Moses that visited Tem Moses. que visitá-lo na nuvem de Moisés, como ele visitou Moisés. Aleluia! A nuvem. Him and visit his friend. Yehova lazima Jeová tem que vir até ele visitar o seu amigo. naweza weka Kisumu, Can you put Kericho, whatever, all over? Kericho, yote kila mahali. His friend must come to him. Rafiki yake Então, o seu amigo tem que vir até ele. E lembre-se, Must also visit one another. eles também têm que visitar um ao outro. angalia hiyo. Olha, Meaning, God significando, must visit him. Mungu lazima Deus tem que Many visitá-lo. times, the Lord takes him up to visit him in the throne room up there. E muitas vezes o Senhor leva-o para cima para visitá-lo no trono lá. Live video. Olha, querido, esse vídeo foi ao vivo. And then, na huo unabii E esta profecia ele já tinha dado lá. today the cloud of God must come here. alisema Ele disse: hoje a nuvem de Deus tem que descer When he's aqui. walking, Enquanto ele está andando, the Lord olha, says the cloud wants to meet his head. The Lord o sends Senhor envia a nuvem para encontrá-lo. O seu amigo quer cumprimentá-lo. rafiki yake anataka kumtembelea. I am only saying that if Eu estou somebody apenas appears dizendo and says, Moses, Que se alguém aparecer e disser que ele é Moisés, eu não estou dizendo mais nada. Eu estou acrescentando if he nada. doesn't say, Se alguém vier, Kama hata se ele não disser, tudo bem, mas se ele disser that he is Moses, kwamba que ele é Moisés, then tell him, basi então diga para ele: we know. Musa tu Moisés, nós sabemos. Então comece a fazer as mesmas obras. Whether it's 2019, Então o seu amigo tem que vir, mesmo que seja 2019. Então o seu amigo tem que vir antes do Messias vir. lazima sasa E agora tem que começar a te visitar. look at that, look at that, look at that. imechelewa sana. Look at Olha, that. olha. Angalia wingu likija kwa Olha a nuvem vindo aí. Push the cloud towards his head. Bwana alipoona akienda upande huo Então ele traz a nuvem em direção à cabeça dele para cumprimentar o seu amigo. I'm only Não, não saying, estou dizendo nada. if he Eu só comes estou dizendo, se ele disser, kusema doctor, daktari, only if he comes and says, ikiwa tu atakuja na somente se ele vier e disser, basi mwambie então diz, nós te damos boas-vindas. a wave of reprieve that has hit us then. basi hili ni dirisha la Look. When he is walking, the Lord pushed the cloud wants to Quando ele está andando, o Senhor vem com a nuvem sobre a cabeça dele para cumprimentar o seu amigo. kumsalimia rafiki yake. because according to the Bible, Moses, Porque na Bíblia nós conhecemos Moisés. Musa tumjua. and we must stand on righteousness. E nós temos que permanecer em santidade. Righteousness is a scale. Uhaki ndiyo kipimio. A justiça é uma balança. Sema We put the deeds here, see if it balances. Então nós colocamos as suas obras aqui e vamos ver se a justiça do Senhor pesa aqui. Jokes and lies are over. As piadas e as mentiras acabaram. Nobody is a fool anymore. Ninguém mais é tolo. People come to church because they are serious, they want to enter heaven. As pessoas vêm para a igreja porque eles são sérios e querem entrar no céu. Kisumu, I did not see. wapi wingu Onde está a nuvem de Kisumu? Ainda não vi. Yeah, look, and you must prophesy it before. na lazima utaona Então você tem que profetizar antes. Okay, when it came, look at E that. quando ele vem, olha. This is the presence of the Lord. And the people there, Presence of the Lord. E as pessoas lá they're shocked. na watu pale têm que ficar aterrorizados e chocados kulia. No, e clamar. I'm not saying anything else. I'm only Eu não saying estou dizendo nada. it says. If he does not say it's okay, leave Eu it. apenas estou dizendo que se ele disser, Lakini akisema Then mimi ni tell him se ele não disser, tudo bem, mas se ele disser que ele é the Moisés, scripture. katika maana você vai dizer, Moisés nós conhecemos. kufanya kazi. Begin working. Então comece a fazer as mesmas obras. Hallelujah. Haleluya. Begin working. Aleluia! Fanya kazi. Let your friend visit you. Comece a fazer as obras. Faça com que o teu amigo te Can you visite. put the cloud? My time is running out. Wakati wangu na hiyo maweka wingu. Look, and then the cloud must stand before him. Alafu wingu Então lazima lisimame. a nuvem tem que vir e ficar de pé diante dele. His friend must come and then stand before him. O seu amigo tem que vir e então ficar de pé diante dele. Before
the nations of the earth. mbele ya diante das nações da terra. Whether it's 20, Por favor. iwe ni mwaka wa 2018 Mesmo que seja 2018, majira ya neema a dispensação da graça, wote ule God changes not. Mungu Deus não muda. Let him come Que Ele venha and visit you. e visite você. Hallelujah. Aleluia. Thank you. Obrigado. He says, Ele está dizendo, if you look at the events that took place in Egypt, se você observar os eventos que aconteceram no Egito, when Moses was in Egypt, quando Moisés estava no Egito, it is amazing that they parallel the events that will take place in the Great Tribulation. é surpreendente que eles são um paralelo dos eventos que vão acontecer na grande tribulação. Because in the Great Tribulation Porque na grande tribulação and the time of Goshen in Egypt, no tempo de Gósen, no Egito, they look the same. inafanana é a mesma coisa. Por quê? Because Porque the events of delivering Israel from Egypt matukio Porque os eventos da libertação de Israel do Egito, were that Moses go do battle. ilihitaji eles exigiram que Moisés fosse e batalhasse, por The exemplo. Lord began by the slaughtering of the lamb. Bwana O Senhor começou com o sacrifício do cordeiro, ambaye unamuona que você vê em Êxodo 12. In Revelation also, na ufunuo E Apocalipse também, that lamb in Revelation chapter 5 verse 6. anaanza ele começa com o sacrifício do cordeiro em Apocalipse 5, 6. Egypt, katika wakati No tempo do Egito, Moses must strike the waters and turn them into blood. Musa Moisés tem que ferir as águas e transformá-las em sangue. Revelation 2. lakini pia Mas no livro de Apocalipse também, Tribulation. katika na grande tribulação, Be able to strike the water and make it blood. lazima ele tem que ter poder para ferir as águas e transformá-las em sangue. The judgment of God advanced. kule Misri No Egito, quanto mais o juízo de Deus intensificou, The Egyptians were hardened. zaidi ya mioyo mais duros ficava o coração dos egípcios. Revelation, we have scriptures in Revelation 19 and 20. The Mas a mesma coisa, more their hearts are hardened. lakini a pia mesma coisa acontece no livro de Apocalipse 17, 18 e 19. Quanto mais intensifica, mais o coração fica duro. Such a similarity that easily points you to Moses. kuna Há uma similaridade tão grande que facilmente aponta para Moisés, Egypt was a gym. kumaanisha kwamba significando que o Egito foi um treinamento For what he's going to do. kwa kile ambacho atakwenda para aquilo que ele vai fazer agora. Moses in Egypt are similar to the stripes of Moses that would be executed in Revelation. So number one, the Então ele diz que a marca de Moisés no Egito é similar da marca de Moisés em Apocalipse. what has Então vamos ver o que acontece em Apocalipse. You have got 3 of them here. Just right now. Bring it to me, but even you. Can I see them? Você conseguiu fotografar os três? shangaza kile ambacho Isso é surpreendente. O que está Your acontecendo? homes, the tears will start flowing and the sobbing begins. Quando vocês estiverem indo para casa, as lágrimas vão escorrer e você vai dizer: Ah, eu encontrei. Tremendous. Can I see that? Thank you. Can I see the other one? Thank you. Ah, isso é tremendo. Posso ver rapidamente? Okay, show it to me. Oh, that's very big. That's very big. Yes. Yeah, the other one. And this time around he's wearing the green, right? Aí dessa vez ele está usando verde, certo? O terceiro está atrás. Na verdade são três, certo? Você pode levar para ele lá em cima? I think I need to summarize this sermon so we leave, right? Eu preciso resumir este sermão para irmos embora. Ele está dizendo: You see in Exodus 12 is the same one you see in Revelation 5, 6. o cordeiro pascal que você vê em Êxodo 12 é o mesmo que você vê em Apocalipse 5, 6. cha kutoka 12 Moses strikes Egypt with plagues. Musa ana O Moisés fere o Egito com pragas por causa do pecado. Revelation 2, the Lord strikes them with plagues. He calls them bowls. E você vê também o Senhor em Apocalipse ferindo-os com as taças por causa do pecado. Moses, you see in Exodus 15, becomes the song. If you go to Revelation 15, it says, the song of Moses has now become the song of the Lamb.
O mesmo cântico de Moisés que você vê em Êxodo 15, agora em Apocalipse 15 ele se torna o cântico de Moisés e do Cordeiro, é o mesmo cântico. A similaridade é surpreendente. E ele está dizendo, já falei dos corações duros. So in Egypt you see that the devil attempts to counterfeit the prophet of God. Então você vê que no Egito o diabo tenta falsificar, imitar o profeta de Deus. Anatupa chini fimbo, pia wao Ele joga um cajado, ele também faz. It happened in the time of the Great Tribulation. na pia jamaa Mas a mesma coisa também acontece no tempo da grande tribulação. The false prophet that comes to the Antichrist, he calls down fire from heaven. He tries to counterfeit this one here. O falso profeta do anticristo, ele vai chamar fogo do céu para imitar este aqui. Counterfeit this one by also calling down fire from heaven. Ele vai imitar este aqui também, fazendo descer fogo do céu. You saw that kind of counterfeiting too, right? E você viu esse mesmo tipo de falsificação no Egito também. Counterfeit the two witnesses. Ele vai tentar falsificar as duas testemunhas. Hearts are hardened in Revelation chapter 9, verse 20 and 21 now. mioyo ime Os corações são endurecidos em Apocalipse 9, 21. 9 to 11. now E Apocalipse 16, de 9 a 11. Is Moses, he must have the rod of God on his hand. That we really know. All of us, the rod of God. Quando ele diz que é Moisés, ele tem que ter o cajado de Deus na mão. Time is running out. wakati wangu Meu tempo está acabando. The rod of Moses. fimbo O cajado de Moisés. Can you go to the prophecy, somebody who is there? I think Wangoi is there. If not, Randy is there. And let him speak to the Caribbean islands first. Quando ele fala com as ilhas do Caribe primeiro. The Lord gave me. O Senhor veio do céu e me deu o cajado de Moisés. E a voz do Senhor riu. E ele disse, haha, agora você tem que usá-lo. Você já usou antes. Eu coloquei na tua mão, agora você tem que usá-lo. Ouça-me, Caribe. Ouça-me as ilhas e do Caribe e a América Central. Eu já te avisei antes. Mas agora a plenitude do tempo chegou nesta noite. Eu tenho o cajado de Deus na minha mão, o cajado de Moisés. E eu vou feri-los. E agora eu vou decretar o juízo de Deus no Caribe. Go to the storm before this. Look at that. Olha isto. Look at that. Olha isto. The world is coming to an O end. mundo está chegando ao seu fim. There was nowhere to hide. Não tinha lugar para onde se esconder. I am simply saying, Eu estou simplesmente dizendo, if somebody comes and says se alguém vier e disser that he is Moses, que ele é Moisés, if he doesn't say so right, se ele não disser, tudo bem. Mas se ele disser, então diga, oh, that means you are holding the rope. então isso significa que você tem um cajado? Please use it. Por favor, usa. And he has to have power to judge the nations of the earth. E ele tem que ter poder para julgar as nações da terra. Totally wiped out. Totalmente varrido. He cleaned out. There are some nations he deleted. Ele limpou tudo. E algumas nações ele deletou. Like Barbuda, what he did, he simply deleted the nation, the country. He deleted. Como, por exemplo, as Ilhas Barbudas, ele simplesmente It deletou. was reported that it was finished. The country is E eles avisaram que aquele país acabou. he wiped out. Ele varreu. If somebody comes and says it is Moses, Se alguém vier e disser que é Moisés, and is judging, he put all those nations together and wiped them out together. então ele tem que pôr todas essas nações juntas e varrê-las todas. Many missions there, telling them to repent, repent. He kept going there many times. E ele foi a esses lugares muitas vezes, dizendo para eles, se arrependam-se. Ele andou por lá, todo aquele lugar. wote walitembea vipofu waliona huko Their own cripples. viwete Os seus próprios aleijados.
He must have power to turn water into blood. Ele tem que ter poder para transformar água em sangue. But you know he cannot do that now. Mas vocês sabem que ele não pode fazer isso agora, certo? The church is still here, right? Porque isso não é possível, a igreja ainda está aqui. Someone says it's Moses. Ikiwa mtu yoyote Se alguém vier e disser que é Moisés, Then his face must become radiant with the glory of God, and everybody see and stand. então a face dele tem que se tornar resplandecente com a glória de Deus e as pessoas têm que conseguir ver a face dele mais brilhante do que o sol. I'm only saying, if somebody comes, Eu só estou dizendo que se alguém vier, then you say, what is he going to apenas usando a Bíblia e dizendo como será. do? Radiant, brighter than the sun, just now here, which we saw. She took Hoje aqui mesmo tem uma senhora que conseguiu gravar, registrar a face dele mais brilhante do que o sol. hii ambayo tunaendelea E todos começaram a correr e dizer, o que é isso? That's definitely is a creature of God. Mas certamente é uma criatura de Deus. Hallelujah. haleluya Aleluia! Must happen, however difficult, and the whole place was covered with glory. Isto tem que acontecer. Não importa quão difícil, o lugar inteiro ficou cheio da glória e transbordava das mãos e dos pés. Então tem que acontecer com ele também. Então use a Bíblia. Show the next one. There are two. Mostre o próximo, são dois. There's another, right? Há um outro, certo? Há muitos, é claro. If anybody says it's Agora muitos. transfigured, that we saw. Se alguém disser que é Moisés tem que ser transfigurado, já vimos isto. Porque ele estava na montanha com Jesus. The people of God to the promise. Look at what's happening in Kenya. Se alguém diz que é Moisés, tem que conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Olha o Quênia. Them through the wilderness of repentance. akiwapitisha And the Está passando com ele através do deserto do arrependimento e a nuvem de Deus está conduzindo eles e os degraus estão preparados e ele está guiando eles. He must lead the people of God to Ele God. tem que conduzir o povo de Deus, para o reino de Deus, para a promessa de Deus. Strike the nations of the earth with plagues. Can you Ele tem que ferir as nações da terra com pragas. Você pode pôr o Zika e a Ebola. over disease to call it to Ele tem que ter poder sobre as enfermidades para ferir com as enfermidades ou para removê-las. clean up leprosy from Miriam and the brother? Você se lembra que Moisés teve poder para limpar a lepra de Miriam e de Arão? Forever. We've always said it, and we are saying more truth again. And today we have opened it up. Nós estamos falando apenas a verdade aqui e estamos falando mais verdade ainda. Says he is Moses. Se alguém disser que ele é Moisés, He must have power ele tem que ter poder. call down the cloud of Jehovah, God, Jehovah himself, and tell him to go and defend Ele tem que ter poder para chamar a nuvem de Jeová, o próprio Jeová, para vir e defender Israel. Até que os soldados israelenses ficaram chocados. E ele disse, quando o Senhor vier na nuvem, ele vai se mover somente na fronteira. Ele vai ficar na fronteira e todos os noticiários vão dizer, e todos os soldados israelenses ficaram lá e registrando. defender of Israel. Ele tem que ser um defensor de Israel. He must be a defender of. Look at the reportages. Olha aqui as reportagens. Protects Israel. The world was reporting now. A enorme coluna de nuvem protege Israel. Ele tem que dar a profecia. He must give the Ele prophecy deu em 10 de dezembro de 2012 reported by the global. e então se cumpriu. He said only E os noticiários disseram somente na fronteira. Como ele disse, a fronteira, a nuvem ao longo da fronteira, cumpriu-se em 4 de dezembro de 2016. Eu estou apenas dizendo que se alguém aparece e diz que é Moisés, se ele não está dizendo, não se preocupe. Tome uma xícara de chá e o abençoe.
Mas se ele diz, The aleluia, moment of truth has come. o momento da verdade chegou. Even the Israeli defense forces, Até mesmo o exército israelense ficou chocado e eles pegaram seus celulares e começaram a registrar, a filmar. he will go only along the border. E o comandante dizia, ficou somente na fronteira. Ele tem que ser um defensor de Israel. Olha isso Because agora. in Revelation 12 we saw, Porque em Apocalipse 12 we nós saw that he vimos. will defend Israel. Nós vimos que ele defende Israel. Demonstrate the capacity to defend Israel now. Ele tem que demonstrar a capacidade de defender Israel agora, para que nós tenhamos certeza que ele pode fazer The isso. Israelis must E ele faz. and the global news must report. E os israelenses têm que ficar chocados e o noticiário global tem que noticiar. E ele disse que é para defender as fronteiras de The Israel. Golan E ele foi nas colinas de Golã, border. que agora é a fronteira com a Síria. E olha, People in picnic restaurants, no, you see soldiers. você está vendo pessoas em piquenique? Não, você está vendo soldados que estão na fronteira. Então, certamente foi na fronteira. Hallelujah! Aleluia! It's big, 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 big here. Isso é muito, muito, muito grande, muito grande. É realmente grande. He must demonstrate capacity to defend Israel. Ele tem que demonstrar poder para defender Israel, porque essa será a missão dele depois que a igreja for levada. Capacity to release the pale horse from Egypt and judge the nations from Ele tem que ter poder para liberar o cavalo amarelo e para liberá-lo sobre o Egito, Iraque. MSNBC. They must say, wow, we are recording, but something has appeared in our cameras. It looks like a horse. Então os noticiários ficaram chocados. Nós estamos registrando, mas o que é isso que aparece ali? E olha, olha o cavaleiro se movendo. E ele tem asas, olha. Horse with wings. É um cavalo com asas. I'm only saying if somebody comes, Eu só estou dizendo que se alguém vier, he must have the capacity to combat ele tem que ter o poder crisis. para ordenar a crise econômica global. Because there will be a great global economic crisis. Porque haverá uma grande crise econômica global durante a grande tribulação. Can you put the other one when it's double, the one that has been on? Você pode colocar aquele em que ele é duplicado? If he comes and says he's Elijah, Se ele vem e disser que é Elias, present you a report from the Deputy Director of Medical Services, ele tem que apresentar surgery, os registros surgeon of medical dos médicos, dos cirurgiões top da nação, decomposing corpse. Lazima A akupatie progress com report todos os registros de como que um corpo morto em decomposição se recuperou says, sir, e dizer, from the corpse that you resurrected. e dizer, Senhor, aqui está o registro A government daquele director of corpo morto que ressuscitou. Os médicos do governo, patients per day. Only the aquele que opera 12 pacientes por dia, muito ocupado, surgery e ele ainda é professor de medicina e cirurgia, mas ele escreve um relatório a respeito that you resurrected. da recuperação de um corpo morto em decomposição que ele ressuscitou. O tempo das piadas da igreja acabou. You delayed, so I'm leaving. mlichelewa, kwa hivyo naondoka. And if somebody comes, Na ikiwa E se alguém vier, stop it for a moment. Just play slowly in the background. Just stop it. And if somebody comes e se alguém vier,
and tells you that he is e Moses, diz para vocês que ele é Moisés, and then also says that he is Elijah. e ele também diz que ele é Elias, And then in the execution of his ministry, então na execução do seu ministério, you really see these two stripes being demonstrated massively. você realmente vê essas duas marcas demonstradas massivamente. Então Deus tem que duplicá-lo. He has never done since the earth was created. Algo que Deus nunca tinha feito desde que a terra foi criada. Para dizer para eles que eu tenho 2 em 1. God must put the third one E Deus ainda vai colocar o terceiro, que estava do outro lado. E disse, deste dia em diante, Spirit alone. somente o Espírito Santo é a sua única testemunha. Then you must see three. Three, not Então você tem que ver 3, não 2, mas 3. God himself. Porque o próprio Deus Take away the Holy Spirit. vai tirar o Espírito Santo com a igreja, He does not take the Holy Spirit away. mas ele não vai levar o Espírito Santo embora. The person of the Holy Spirit directly to stand next to him. Agora ele vai colocar o Espírito Santo ao lado das testemunhas, agora Possession of the grace is over. colocado sobre eles, porque a dispensação da graça acabou. Então você vai ver 3. O terceiro é o Espírito Santo. Gitonga, you ready? Thank you. Gitonga, be ready. I'm stepping out in 1 minute. Thank you, Lord. I thank you. Todaraba in Hebrew. It is raining over there.
Está chovendo lá. Muito obrigado. Prepare o caminho. O Messias está vindo.